Então, pessoal, além dessa questão dos princípios das políticas públicas brasileiras que a gente viu anteriormente, é importante também eu ressaltar aqui para vocês alguns conceitos importantes em relação a impacto ambiental. E mais para frente vocês vão conseguir entender o porquê que é importante definir impacto ambiental. E aí, para a gente conseguir entender impacto ambiental, eu trouxe para vocês aqui esse gráfico. Eu vou tentar explicar para vocês por partes para a gente conseguir visualizar e entender um pouco sobre o que é impacto ambiental, o que está por trás desse conceito. Então, acompanhe aqui no slide, a gente tem o tempo, aqui né, no eixo do X, e um indicador ambiental aqui no eixo do Y. Imagine que esse indicador ambiental aqui é o índice de qualidade da água, ou pode ser o índice de qualidade do ar, qualidade do solo, mas vamos imaginar que é o índice de qualidade da água para esse exemplo que eu vou apresentar para vocês. A gente tem aqui uma linha, né, que seria, a gente pode olhar primeiro para essa linha aqui em azul, aqui acima, que indica uma situação sem projeto, certo? Então, o indicador ambiental associado a essa qualidade da água, ele vai tender a crescer, a aumentar com o passar do tempo, sem ter nenhuma modificação, sem ter nenhum projeto ali que interfira nesse indicador, que interfira na qualidade da água. Então, com o passar do tempo, esse indicador ele vai ter a tendência de melhorar, né? De ir aumentando com o tempo. No entanto, uma vez que a gente tem aqui um ponto em que um projeto se inicia, então vamos supor que seja construída uma indústria têxtil próximo ao rio, que está medindo essa qualidade da água desse indicador ambiental, e o esgoto gerado por essa indústria têxtil é lançado diretamente nesse rio. Então, a partir desse projeto da indústria, certo? A gente vai ter aqui outra situação desse indicador de qualidade da água, que é essa linha vermelha, né? Uma situação aqui com o projeto. Após iniciado o projeto, a gente tem uma modificação desse indicador ambiental da qualidade da água. Então, o impacto ambiental aqui vai ser essa diferença desse indicador ambiental numa situação anterior a um projeto, uma situação anterior à modificação daquele indicador, em uma situação posterior à modificação daquele indicador ambiental. E aí, esse impacto ambiental, então, ele vai ser medido como essa diferença associada a esses indicadores ambientais numa situação que eu não tivesse nenhuma modificação, nenhuma interferência naquele indicador, na qualidade do meio, e uma situação posterior, alguma modificação no meio ambiente. E dessa forma eu vou ter um impacto ambiental associado a essa situação. Nesse caso aqui desse exemplo, desse gráfico, a gente tem uma diminuição aqui, ó, do indicador ambiental, né? Se a gente for imaginar essa linha aqui, iniciando o tempo zero, vem aqui o indicador de qualidade da água. Chegou aqui no ponto do projeto iniciado, começou esse indicador a diminuir aqui com o tempo. Então, o nível de qualidade da água, ele vai no lugar de ir elevando, de ir aumentando, ele passou a ir reduzindo, né? Abaixando esse índice de qualidade da água. Aqui nesse caso, eu vou ter o impacto ambiental negativo associado a essa redução, a essa diminuição do índice de qualidade da água. No entanto, eu também posso ter impactos ambientais positivos. Como é que eu posso exemplificar isso? No lugar de vocês imaginarem que essa linha azul é a situação sem projeto, imagine que a situação agora com projeto. E aqui, da mesma forma, o contrário, né? A linha vermelha vai ser a situação sem projeto iniciado. E o impacto ambiental vai continuar sendo essa diferença, situação sem e com projeto. Esses projetos são as modificações do meio ambiente. Então, vocês viram lá que eu exemplifiquei para vocês nas aulas passadas a questão do exemplo da despoluição da cidade de Cubatão. Foi feito um projeto lá na cidade de reflorestamento das encostas da serra. Então, a gente tinha uma situação, antes do projeto de recuperação ambiental iniciado, que esse indicador ambiental estava só baixando, né, só diminuindo. E após o projeto, após a implantação da recuperação ambiental, melhorou o índice lá de revegetação. Então, o impacto ambiental ele foi positivo. Eu tive uma modificação no meio que aumentou, que melhorou o índice, o indicador ambiental. Dessa forma, também vou ter um impacto ambiental, mas, nesse caso, um impacto ambiental positivo. Mas a maior parte dos impactos ambientais são de caráter negativo.
E outra definição, portanto, que a gente também estudou nas aulas passadas, foi poluição. Poluição, ele só tem uma conotação negativa, né? Refere-se à matéria ou energia, não à grandeza física, que pode ser medida. Então, a gente viu que essa poluição ela pode acontecer nos nossos sistemas ambientais, na água, no ar, no solo, e uma das causas de impacto no meio ambiente é alguma forma de poluição. Então, toda poluição causa impacto ambiental. Esse impacto ambiental, portanto, negativo. Sendo que eu também posso ter um impacto ambiental positivo, né? Um impacto ambiental benéfico. Como eu exemplifiquei anteriormente da recuperação ambiental lá de Cubatão, né? Da revegetação, de melhorar o índice de qualidade do ar. No entanto, eu também posso ter um impacto ambiental negativo associado a alguma forma de poluição no meio ambiente. E várias causas, né, várias ações vão causar impactos sem estarem associadas necessariamente à emissão de poluentes, a exemplo dos impactos ambientais positivos ou mesmo do impacto ambiental negativo também, que não vá necessariamente emitir algum poluente para o meio. Além disso, os impactos podem ter outras causas, além da poluição, e nem todo impacto ambiental foi causado por alguma forma de poluição. Um exemplo disso é quando a gente tem erosão nas margens do rio posterior ao assoreamento do rio, ele não está necessariamente ali sendo oriundo de alguma forma de poluição, mas é um impacto ambiental naquele ecossistema, uma vez que a gente tem, por exemplo, a modificação dos índices de turbidez da água. Tá bem? Então, poluição tem esse caráter negativo e toda poluição causa alguma forma de impacto ambiental, mas o impacto ambiental ele também pode ser positivo quanto negativo, e nem todo impacto ambiental é causado por alguma forma de poluição. Outro conceito importante que a gente vai utilizar ainda na nossa disciplina é o conceito relativo ao aspecto ambiental. Aspecto ambiental é um elemento da atividade, produto ou serviço de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. Essa definição de aspecto ambiental, ela vem lá da ISO 14001, que define sistemas de gestão ambiental associado a organizações empresariais, mas toda atividade vai ter esse aspecto ambiental. Então, a gente pode diferenciar aspecto ambiental como sendo esse processo aqui, um mecanismo que está entre a causa, entre a ação humana e a consequência do impacto ambiental. Então, vamos supor aqui uma fábrica de produção de alimentos. A gente vai ter a atividade, né, produção do alimento. Nessa produção de alimento, o aspecto ambiental, o processo, o mecanismo, né, a atividade que pode interagir com o meio, pode ser um exemplo, a geração de resíduos sólidos. E como consequência dessa geração de resíduos sólidos oriundo da produção de alimentos, podemos ter algum tipo de impacto ambiental, caso esses resíduos sólidos sejam dispostos no meio ambiente de maneira inadequada. Então, vou ter um impacto ambiental associado a esse processo, a essa geração dos resíduos sólidos, oriundos de uma atividade causada por uma ação humana. Nem todo aspecto ambiental vai gerar um impacto ambiental. Tá? Se eu administrar adequadamente os aspectos ambientais, eu não vou ter como consequência o impacto ambiental. Então, as ações da minha gestão ambiental, tanto pública quanto gestão ambiental empresarial, devem atuar nesse processo e mecanismo aqui do aspecto ambiental para que ele não venha gerar nenhuma forma de poluição ou de impacto ambiental negativo. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos que talvez fique mais fácil de entender essa diferença de aspecto para impacto ambiental. Então, só relembrando, né? Aspecto é o elemento da atividade ou da organização, né? Produtos, serviços que pode interagir com o meio ambiente, certo? E o impacto ambiental é qualquer modificação no meio ambiente de forma adversa ou benéfica, positiva ou negativa, que vai resultar desses produtos, das atividades, né, ou dos serviços de uma organização. Então, um exemplo de aspecto ambiental: abastecer os veículos, né, os carros, com gasolina, com óleo diesel, com álcool, né, com algum combustível fóssil. A gente pode ter desse aspecto do abastecimento dos veículos a geração de algum impacto ambiental. Por exemplo, a liberação de combustíveis voláteis durante o enchimento do tanque.
pode acontecer esse impacto se eu não fizer o aspecto ambiental, se eu não fizer o abastecimento dos veículos de maneira adequada. Ou ainda eu posso ter, né, problemas de poluição, com problemas respiratórios em crianças, em idosos, nos frentistas, nas pessoas que estão ali naquele meio, sofrendo algum efeito desse impacto ambiental associado a alguma forma de poluição. Outro exemplo é o uso de embalagens one-way, significa que ele só tem uma utilização, né, um caminho. Um exemplo dessas embalagens são aquelas embalagens de produtos químicos ou de agrotóxicos. Elas não devem, não podem ser reutilizadas. Então, apenas utilizar aquela embalagem seria o meu aspecto ambiental. O impacto que pode vir decorrente dessa utilização das embalagens one-way pode ser a geração de resíduos oriundo desse uso dessas embalagens, como também possível contaminação ambiental se algum resíduo químico ficou ainda dentro daquela embalagem, né? Se ele foi descartado no solo de maneira inadequada, eu posso ter uma contaminação ambiental desse produto químico, desse resíduo, desse restinho de produto químico que está na embalagem, uma vez que não foi dado o destino correto, adequado a essa embalagem one-way. Então, o aspecto é a utilização da embalagem e o impacto ambiental que pode ser decorrente dessa utilização das embalagens one-way pode ser a geração de resíduos ou de contaminação ambiental, tá certo? E essa tabela aqui, ela mostra ainda outros exemplos de aspectos e de impactos ambientais. Então, um exemplo de aspecto ambiental que eu já falei para vocês, é a geração e disposição dos resíduos sólidos. Se não for gerenciado, se não for feito adequadamente essa geração e disposição dos resíduos sólidos, ele pode vir a gerar um impacto ambiental de contaminação do solo ou de alteração da paisagem, por exemplo. A questão do lançamento de efluentes líquidos do esgoto. O lançamento de efluente líquido no rio, por exemplo, pode vir a gerar um tipo de impacto ambiental que é a alteração na qualidade da água, a alteração lá daquele indicador ambiental que a gente viu anteriormente. E assim também vai para outras atividades. Emissão de ruído é um aspecto ambiental. Esse ruído deve ser controlado para que não venha gerar impacto ambiental de dano à saúde do empregado ou da comunidade ou de incômodos à vizinhança. O consumo, aqui por último, né, o consumo de água, o consumo de energia, são também aspectos ambientais, são elementos da atividade da ação humana que podem gerar como impacto ambiental o comprometimento da disponibilidade desse recurso ambiental no nosso meio, né, no nosso meio ambiente. Outro exemplo aqui, ainda para ficar mais claro para vocês, uma atividade aqui, né, de pintura de peças metálicas. A gente vai ter dessa atividade, a pintura de peças metálicas, alguns aspectos ambientais. Então, a geração de resíduo de borra de tinta, ou a emissão de solvente, ou o próprio consumo da tinta para se fazer essa pintura da peça metálica. E desse aspecto ambiental, a gente pode ter a geração de alguns impactos. Então, lá do resíduo de borra de tinta, pode vir a contaminar o solo, a emissão de solvente pode vir a alterar a qualidade do ar, e o consumo de tinta pode vir a comprometer a conservação dos recursos naturais. E aí eu vou precisar, novamente, atuar aqui em cima desses aspectos ambientais para que eles não venham a causar algum tipo de impacto ambiental negativo. E aí, retornando para aquela gestão ambiental pública que a gente iniciou na parte da aula passada, e a relação dessas políticas ambientais com esses conceitos é que nossas políticas públicas ambientais, elas estão baseadas nesses conceitos de impacto ambiental, né, para prevenir o impacto ambiental decorrente de alguma atividade, de alguma ação humana. E aí, alguns exemplos dessas políticas públicas ambientais, a Política Nacional de Meio Ambiente, Política de Saneamento, Política de Recursos Hídricos, a Política de Resíduos Sólidos, são uma das principais políticas públicas ambientais brasileiras que o poder público ele dispõe para produzir efeitos desejáveis no meio ambiente para se prevenir a ocorrência daqueles impactos ambientais negativos.